estamos começando mais um episódio do podcast Femininas. Hoje a minha convidada, ela tem tantas qualidades, deixa eu conversar aqui, olha, ela canta, ela é pastora, ela é mãe, antes de tudo isso, ela é serva, ela é crente, aleluia. Ela é regente. Eu descobri hoje que até em som também ela mexe um pouquinho. Ela faz tudo, é uma mulher completa, uma mulher de Deus. Minha amiga que o céu apresentou e nesta noite tá me dando a honra de estar aqui, pastora Neide Feijó. Seja bem-vinda, minha amiga. Cleide, Deus te abençoe, obrigada. Viu? Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Obrigada. Que essa noite seja uma noite profética nas creio. mãos do céu para as nossas vidas, viu, minha amiga? Eu creio. Prazer estar aqui, é uma honra. Eu vi todas as mulheres, quase todas, não deu para assistir todas as mulheres que passaram, mulheres extraordinárias. E quando veio o convite, eu pensei, não sou digna de estar lá no meio dessas mulheres, mas o Senhor, Ele proporciona coisas que a gente não deseja num momento, mas que um dia a gente já desejou e Ele fez promessa antes que nós desejássemos. E Ele cumpre. Amém. Quando eu fiz o convite para a pastora Neide, meninas, ela ficou meio assim, acreditada, ela ficou meio, oxi. E eu fiz assim, bem como eu sou, né? Bem calma, que eu não sou nada disso. Depois de um culto que a gente estava lá adorando ao céu, né? Ministrando a palavra. E Deus, quando eu cheguei na igreja, pastora, Deus bradou no meu coração, convide a Neide. Eu disse, meu Deus, assim, eu falo sempre para as minhas convidadas. Todo mundo que passou ou vai passar por aqui, eu creio que é uma direção do céu. Sim. Tem pessoas que mandam mensagem, Blade, vou lá no podcast, e a gente vai, amém. E o céu prepara o dia, né? Eu creio. Porque para cada dia Deus tem algo novo. É verdade. E assim foi o seu dia. Verdade. E foi num culto, e de repente, quando acabou o culto, eu lhe fiz o convite. E graças a Deus a senhora está aqui. Eu creio que é um tempo oportuno para a gente aprender. E eu falo sempre aqui que as meninas, elas vêm com a intenção não só de contar a história, elas curam outras mulheres, né? Amiga, nesse decorrer de podcast, vai fazer um ano agora em março, eu já mudei tanto. Assim, eu aprendo tanto aqui, sabe? Vivemos em uma guerra constante, você sabe, né? Trabalhar no reino é viver em guerra constante. E quando eu saio daqui, assim, eu saio aliviada, dizer assim, eu aprendi mais uma hoje. Então, assim, eu creio que será uma noite de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu acredito que o ser humano inteligente, ele vive em evolução. Então, a gente aprende. Eu sou um aprendiz da vida, em todas as áreas da minha vida. Eu aprendi convivendo, aprendi ouvindo e vendo. Então, quem quer crescer, cresce aprendendo com a vida, aprendendo com o outro, vendo, ouvindo, e nos traz conhecimento próprio e crescimento. Amém. Então, o ser humano inteligente, ele flui. Olha aí, já começou assim, nem começou, viu? Só pra você sentir quem é essa morena, que inclusive é maravilhosa pra ir. Obrigada. Lindíssima. Eu amo falar com a Neide, que ela é muito culta, ela é muito inteligente, ela é muito... Minha gente, é uma pessoa assim que... Sabe aquelas pessoas que você toma um cafezinho, como eu estou aqui com o meu cafezinho, e passa a noite conversando e aprendendo? É pastora Neide. Pastora Neide Feijó. Deixa eu agradecer aqui, pastora Neide, aos meus patrocinadores que faz tudo isso acontecer. Se você também quer fazer uma parceria com podcast Femininas, entre em contato conosco, quer ver tua marca divulgada aqui, vem pra cá, para o podcast Femininas, para você também ser abençoada em nome de Jesus. Agradecer aqui a minha parceira Bela Gráfica, que inclusive pastora Neide vai ganhar sua garrafinha Linda. Do podcast para tomar água, levar para os cultos aí de podcast Femininas. Bela Gráfica, agradecer também aqui a Tacarejo Santo Antônio, Clínica Medicar, Joel da Santiago, Ponto de Crédito, Que Bonito Story, Copac, Camaragibe, Vica, minha amiga, aquele abraço, Clínica Eliodonto, quer deixar o sorriso mais bonito, procura aí, Clínica Eliodonto aqui em São Luís do Quitonde. Minha parceira Jocicleide Muniz, que pastora Neide também vai levar para casa um bolo delicioso dessa mulher incrível. Jocicleide Muniz. E os meus amigos do Estúdios IB, a pessoa do Ibis Cardoso, Beniel, sua fotografia, minha amiga Jussi, que hoje também, Jussi maquiou Neide, foi Neide? Tá aí, lindíssima, prontíssima. Tu vai chorar quando chegar em casa. Ter essa maquiagem dá um desespero, assim, uma aflição. Eu me sinto tão bela quando eu vou gravar, então é tudo isso. Jussi que faz essas coisas. Quer também ficar bonita, amiga? Fica com inveja não, procura a Jussi. Faz aquela maquiagem
maravilhosa, cabelo e maquiagem é com ela. Estamos com novidade, meninas. Agora, pastora Neide, diz a tuas amigas que o nosso episódio vai estar disponível nas plataformas digitais, então vai lá. Agora não tem desculpa, você vai ouvir o Femininas em todos os lugares, da melhor qualidade. O único podcast da região norte, mulheres que levantam mulheres. Agora em março, meninas, temos uma conferência, espero por você. Já fez a sua inscrição, conferência Como Flechas, que a minha amiga Neide aqui vai estar comigo, né, Neide? Já fez a encomendou já blusa, né? Vai estar aqui com a sua equipe, sim, levantando outras mulheres como flechas, um ano de femininas, e o Senhor colocou no meu coração para o coração, do coração de Deus para o meu coração, inclusive, né? Essa conferência de mulheres abençoada, conferência como flechas. Então, se você ainda não fez sua inscrição, não perde tempo. Quanto custa, Blade? R$30 e 1 quilo de alimento. Você vai participar de uma noite profética de muita adoração e você vai ser lançada em nome de Jesus. Deixa eu conversar aqui com a minha amiga, pastora querida, Neide Feijó. Isso. Como é o nome mesmo? É Neide, vem de quê? Não. Como é Neide? É Rosineide? Tava pensando nisso em casa. E foi, porque só chamo Neide, né? Tem nada a ver. O Feijó é do meu esposo. E no casamento, como na época foi um casamento comunitário e todo mundo só mandou o documento, não deu para colocar o Feijó. Então, meu nome é Silvaneide Silva dos Santos. Não pegou o Feijó do meu esposo. Mas aí, eu acho o Feijó lindo. E aí, para fazer o Instagram, eu decidi colocar Neide Feijó. E aí, sim, ficou. E aí, meu nome é esse. A minha mãe me deu esse presente. Silvaneide. Silvaneide. Silva dos Santos. Eu digo SSS. SSS. É mesmo SS. Muito criativa, minha mãe. Eu imaginei que seria Rosineide. Não. É Lucineide, Silvanildo, É. Silvano, é assim, vai por aí afora. Tudo no Neide, no final. E aí, tudo no S, né? Quem é essa pastora maravilhosa, a pastora Neide? Quem é essa mulher, uma força extraordinária que levanta outras mulheres? Eu sou uma mulher de fé, eu me identifico como uma mulher de fé. Uma mãe babona, 4 filhos que eu amo, são a alegria, a preocupação, mas a alegria da minha vida. Alguém que é determinada, porque eu acredito que eu me identifico dessa forma porque me conheço. E é isso, sou teimosa, isso por um lado é bom, às vezes pode ser uma qualidade e às vezes um defeito. E essa sou eu, mãe, esposa, né, mulher, serva. E, antes de tudo, apaixonada pelo Senhor. Apaixonada por Jesus. A minha gratidão por Jesus me move. Eu estava esses dias pensando em casa, depois do convite, e eu dizendo, Jesus, eu não sei muito o que falar. Eu sei falar de mim. Eu não sou aquelas pessoas, não sei falar. Eu sei falar de mim. Porque quando eu sempre falo na igreja o seguinte, tem alguém que diz assim, eu sou o Davizinho da igreja. E acha que ser Davi é fingir... Aquela falsa humildade. Isso, que não tem. Isso. E Davi, na realidade, ele era rejeitado pela família, excluído, aliás, pela família, nunca pelo céu, e ele sabia quem ele era. Então, nós temos como servos saber quem nós somos, para não perdermos a nossa identidade. Porque alguém não vai nos influenciar em uma direção contrária em que Deus nos direcionou, se nós nos conhecermos. Então, eu sou essa pessoa. Eu sou um Davi por me identificar. Eu cheguei na guerra e fui perguntar o que é que está acontecendo, porque eu sabia que a força não era minha, era do Senhor. Essa Amém. Sou eu. Amém, amiga, amém. Temos que ter essa confiança em Deus, né, Neide? Isso. Isso é muito bom você falar sobre isso, porque quando a gente fala que eu diminua, que o Senhor cresça, sim, mas tem pessoas que eu já ouvi muita gente falar, eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço, assim, em igreja, já falaram isso. Eu sou o menor, o desprezado, humilde. Eu não concordo. O que tá lá atrás jogado. Meu Deus, meu irmão. Todo mundo ali tem as suas utilidades, né? Isso. Deus coloca no altar, outro Deus coloca por trás dos bastidores, outro Deus levanta como intercessão, que eu acho um dos ministérios mais fortes. Mais importante, já. É o mais importante, porque orar não é para todo mundo, não é fácil. De repente você conversou tudo e vou conversar mal o que agora, hein? Parece que
Falta as palavras, isso. não é, Neide? É. Perseverar em oração. Então, assim, o poder da intercessão, de levantar a igreja para interceder. Eu já presenciei grandes congressos de igrejas aí. Enquanto tinha algumas pessoas ali ministrando, tinha aquela turma de irmã que vai lá para cima e vai, intercede, fica na Isso. intercessão para que dê tudo certo, né? Então, assim, cada um tem suas habilidades, né? Isso. E juntos nós formamos o corpo de Cristo, né? Então, ninguém ali é o coitadinho, não. Isso. Ninguém coitadinho. É Satanás que já perdeu e só se levanta para cair, mas todos nós somos servos. As pessoas acham que se identificar é arrogância. E não é. Não é. Se identificar é ter proteção do céu. Eu sei as minhas limitações, mas eu me conheço e eu sei para que eu fui chamada. Então, isso é certeza. Duvidamos na caminhada? Eu já duvidei várias vezes. Eu não me sinto capacitada para aquilo que Deus me chamou. E sei que é Ele quem capacita. Sem o céu não somos nada. Se Deus tirar o espírito, fica só a carne, não flui. Mas com o Senhor, eu sei quem eu sou. E eu não posso dizer, eu não sei falar de mim. Eu sou uma pessoa que eu aprendi com o Senhor. E se eu disser que eu não sei quem eu sou, eu estou mentindo, né? E Davi, ele chegou na guerra e ele não ficou ali, o irmão foi lá e afrontou, porque muita gente diz que é o Davizinho, Blade, mas é aquelas pessoas, eu estava em casa pensando e dizendo, Deus, tem tantos cristãos hoje na igreja que não sabem viver o evangelho de verdade. Esse evangelho forte, esse evangelho que nos faz crescer. E crescer não é fácil, mas é possível se a nossa fé estiver direcionada no reino, no Senhor. Então, tem pessoas que dizem que são esse Davizinho, esse coitadinho, mas são normalmente pessoas que estão sempre dando problema e não resolvendo problemas. Então, quem resolve problemas sabe se posicionar, sabe quem é para ajudar alguém. A gente só vai conseguir ajudar alguém se a gente identificar quem nós somos em Deus. Verdade. Não é arrogância. Arrogância é eu achar que eu que canto melhor, eu que prego melhor, eu que faço melhor, eu varro melhor. Isso é arrogância. Eu achar que eu sou melhor do que alguém, mas eu me conhecer é certeza no Pai a qual me chamou, que me criou. Eu sei de onde vem a minha identidade. Olha que lindo isso aí. O Ibs já tá ali para fazer um corte, né, Ibs? Ele que faz todos os cortes e eu amei essa parte. Amei, minha amiga. Amém. Me fala uma coisa, minha amiga. A sua conversão foi muito forte, né? Já conversou um pouquinho nos bastidores. Sim. E você tem quantos anos que serve a Deus já, Neide? Esse ano, dia 5 de março, eu vou completar 16 anos apenas. E aí eu quero que você conte para as meninas um pouquinho aí como é que você conheceu esse Jesus que transformou a sua vida. A vida evangélica para mim não foi muito fácil de conhecer. Eu sou do interior de Marechal Deodoro. Marechal já é pequena, eu sou de uma fazenda de Marechal. E o que eu ouvia sobre o cristianismo através da minha mãe, meu avô era pai de santo, pai da minha mãe, e a minha mãe, minha família, tinha uma influência muito grande, né, nessa área espiritual. E o que eu via da minha mãe é que o meu avô tinha uma visão que crente era tudo do diabo. Era isso que eu ouvia. E eu cresci ouvindo poucas coisas, mas era a informação que eu tinha. Mas aí eu tive uma trajetória muito sofrida, e aí eu fui para Maceió trabalhar de empregada doméstica aos 16 anos. E lá eu fui trabalhar na casa de alguém, uma mulher que se chama Ângela, e ela me pegou e levou, ia eu e outra menina comigo no carro, e eu iria para a casa da irmã dela, que era médica, e a outra menina trabalhar na casa dela. Quando ela olhou para mim, eu estava com uma camisa de candidato e uma roupa muito surrada, eu estava com uma sacolinha preta, essa de supermercado mesmo. Você tinha 16 anos? 16 anos. E a roupa que eu tinha eram exatamente 2 pares, 2 camisas de candidato, na época que dava, e 2 shorts, que era da filha da mulher, de onde eu vivia. E a mulher olhou para mim, a Ângela olhou para mim, dona Ângela olhou para mim, e olhou para a menina e ela falou assim, como é seu nome? Eu falei, Neide. Ela disse, olha, Neide, você veio para ir para a casa da minha irmã, mas você não vai poder ir para a casa da minha irmã, você vai ficar comigo, e essa outra vai para a casa da minha irmã. A menina estava bem vestida, muito linda. E foi Deus.
Foi Deus que me direcionou. E eu fui para a casa dessa mulher, ela era evangélica e servia ao Senhor, e todo dia ela me convidava. Todo dia ela me convidava, só que crente para mim era uma coisa do outro mundo. Eu dizia, não, imagina, eu não vou. Minha mãe serve, né, a igreja católica, então eu não vou. E o filho dela era convertido, jovem, com muito desejo pela palavra, e trabalhava na casa como cozinheira, uma testemunha de Jeová, que estava com eles há 20 anos. E o Henrique todo dia vinha para a cozinha debater com a cozinheira, que era testemunha de Jeová. E ele não sabia que estava sendo usado por Deus para me evangelizar. E durante 4 meses, o meu quarto, pois eu dormia na casa, ficava ao lado da cozinha, e durante 4 meses, uma vez na semana, o Henrique estava ali naquela casa, debatendo a Bíblia e falando, citando a Bíblia com uma eloquência assim, e eu no quarto, eu morria. Quando ele falava, eu dizia, mas ele está errado, não é desse jeito. Minha mãe não me ensinou assim. E depois de 4 meses, eu senti desejo de ir para a igreja e aceitei Jesus. Aos 16 anos, passei 11 meses, me batizei nas águas, na quadrangular da Bomba do Gonzaga. E ali eu fiquei, quando eu cheguei, eu fui evangelizada, me ofereceram o céu dentro da igreja. Eu já vinha de uma família desestabilizada, já vinha de muito sofrimento. Com 16 anos, já havia passado com um relacionamento com 2 homens, apenas com 16 anos, porque lá atrás tem um fato que o meu pai não queria me aceitar dentro de casa e mandou escolher um prostíbulo ou um homem 15 anos mais velho que eu. Meu Deus. E aí eu tinha sido casada porque eu tinha fugido, né, antigamente, e não tinha vivido com o rapaz que eu havia fugido, e meu pai não aceitava. E aí eu tive que fazer essa escolha. E quando eu vim muito cheia de sequelas, muito fragilizada, muito cheia de ódio pelo meu pai, muitos sentimentos horríveis dentro de mim. E aí na igreja me ofereceram o céu e eu pensei, nossa, aqui eu vou ser amada. Aqui as coisas vai ser diferente. E eu quero já aqui fazer uma observação. Eu sei que hoje a igreja evangélica ela está muito conhecida, mas as pessoas ainda vão para a igreja ou as pessoas ainda oferecem esse evangelho que, de certa forma, enganoso. A igreja ela não é o céu na terra. Eu quero falar até para quem está nos ouvindo. A igreja não é o céu na terra. A igreja é um lugar de preparamento para quem permanece para ir para o céu. Então, lá a gente vai encontrar pessoas cheias de problemas, pessoas com defeito, pessoas que vão te trair, pessoas que vão te deixar. E você não se assuste, porque esta é a vida. Só que, como eu era uma menina apenas, e eu cheguei com esse pensamento, eu comecei a ser excluída, porque eu era a única negra, porque eu era empregada doméstica. E era uma igreja muito grande. Eu comecei a me sentir entristecida, abandonada. E eu abri mão da minha salvação naquele momento e me afastei. Me afastei do evangelho. Fiquei afastada durante 8 anos. Só por conta, assim, já vinha com amargura, já vinha com o coração amargurado. Isso. Quando chegou lá no ambiente dele, percebeu que não era aquilo. É melhor estar aquele estado. Eu vou estar no mundo, porque ficar aqui não vai resolver meu problema, né, Neide? É quando a gente chega sem informação e não é informada depois que chega. A questão é essa. As pessoas vêm cheias de cargas emocionais, cheias de dores, de problemas até espirituais, como eu tinha muitos. E aí a pessoa diz assim, vem para aqui que a tua vida vai ser mudada. Só que ela esquece de contar do processo. Eu sei que a gente vai descobrir ao longo, mas o novo convertido, ele aceita, ele dá o primeiro passo, mas é uma caminhada muito longa, é muito difícil. E quando eu comecei a me sentir rejeitada por aqueles jovens, comecei a questionar, mas eu já vivi assim lá fora, então não preciso estar aqui. Tive uma experiência linda com Deus nesse tempo. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo em uma vigília, onde Deus me fazia ver ele descendo, o Espírito Santo descendo em forma de fogo, e foi a única vez que eu tive essa visão. E quando eu senti aquele fogo descia do céu, que ia chegando aos poucos perto de mim, eu senti uma alegria, uma felicidade que eu nunca havia sentido na minha vida. Só que aquilo foi na vigília e aquilo passou. O meu dia a dia era ralar numa casa que não era minha, não era da minha família, abandonada pela família, trabalhando de doméstica.
e me esforçando, às vezes pegando 2 ônibus para ir para a igreja. E no dia que nos preparamos para um congresso, uma apresentação, e eu me preparei tanto, eu me dediquei tanto. Quando eu cheguei, eu havia atrasado e o conjunto havia se apresentado. Hoje, para mim, isso é uma bobagem, na minha visão. Mas para aquela menina, não. Para aquela menina foi o ponto final. E aí, quando eu cheguei, eles estavam sentados, eu afobada, porque desci do ônibus e fui correndo, porque eu estava preparada para a apresentação com o grupo. E alguém olhou para mim e falou assim: eita, Neide, esquecemos de você. O esquecemos de você. E eu nem culpo o jovem ou a jovem que me falou isso, mas teve um peso muito grande porque eu já era esquecida. Sim. Então eu vinha com uma carga emocional muito grande. Tava com a ferida aberta, né? Isso. E ali eu pensei, nossa, realmente não dá. E depois de 11 meses, apesar de ter começado a amar Jesus ali, eu não tinha firmeza, eu não tinha conhecimento da palavra e eu acabei desviando. Meu Deus. Desviei. E aí, minha amiga, quando você hoje você entende que é um processo do céu, né? Sim. Porque quando a gente chega com o coração ferido, principalmente no ambiente que você acha que vai ser tratado, e você não é, aí você sai mais revoltado ainda. Isso. Tem aquela coisa que, cuidado com a oração de libertação, porque se não libertar, vem pior a carga, fica... Então, cuidado. Então, assim, tem muitas coisinhas do mundo espiritual que o tempo vai lhe mostrando, né, Neide? Vai trazendo maturidade, né? Acho que você hoje, na visão de pastora, quando chega uma ovelha lá, você diz assim, eu vou colocar comida na boca aqui até ela conseguir mastigar sozinha, né, Neide? Exatamente. Acho que é mais ou menos isso, né, amiga? É exatamente isso. Lá atrás teve um peso muito grande. E aí veio esse processo de 8 anos, que eu fiquei 8 anos afastada. Nesse processo eu conheci meu esposo, o pastor Rogério. E eu fui para o mundo, fui aproveitar, né? Aproveitar a juventude. Conheci o Rogério e acabamos nos relacionando por 1 ano e 4 meses. Eu acabei engravidando e a gente foi morar junto. E nós viemos morar junto, passei alguns meses, eu engravidei novamente do meu primogênito, né, o Guilherme. E ali começou um processo de Deus. Eu comecei a sonhar com coisas do céu. E eu falava para o Rogério o seguinte, essas coisas que estão acontecendo é porque eu estou afastada, porque mesmo que você não tenha tido uma conexão viva com Cristo, quando você vai para a igreja, quando você sai, você não sai sem um pedacinho dele. Verdade. Ele lhe marca. Você não esquece. Você não esquece. Você não tem força para voltar por causa da carga espiritual. Eu vim com uma carga espiritual muito grande. Eu acredito que a nossa igreja, outras igrejas, talvez já tenham perdido pessoas assim, porque às vezes a gente não está preparado. A igreja, muitas vezes, ela não está preparada. Quando você vai para uma igreja de doutrina muito rígida, ela acaba atacando, dizendo assim, você vai precisar não usar mais calça. E às vezes a pessoa só disse um sim. Ela não vai parar de usar calça ou uma roupa mais decotada porque você está falando. Mas você precisa direcionar ela ao Espírito Santo, que vai falar com ela e que vai transformá-la. E essas coisas as igrejas não estão muito atentas. Tem igrejas que são mais abertas com usos e costumes, fica mais fácil. Mas na época, há 16 anos, quando eu me converti, na região tinham igrejas com doutrina mais fechada, né? Com usos e costumes bem impostos. Então, assim, hoje a gente erra porque a gente é ser humano. Igreja, não existe perfeição. Dentro da igreja, em pastores, a gente vai vivendo e vai aprendendo, né? Vai descobrindo coisas que que a própria Bíblia deixa bem claro. Mas esses 8 anos eu não esqueci de Jesus e ele não esqueceu de mim. Ele sempre falava comigo e eu falava isso para o meu esposo. E aí no processo da gravidez do meu filho, quando eu tive uma pré-eclâmpsia, tive convulsão, início de hemorragia, e que a médica falou para mim que ia ter que me salvar e o meu filho teria que morrer. Ali eu entrei em desespero, comecei a orar e dizer, Deus, salva ele, porque se eu sair daqui sem o meu filho, eu morro. Tinha quantos anos ele Eu tinha 21 anos quando eu tive o Guilherme. E aí Deus, por misericórdia, salvou a mim e a ele. Com 7 meses. E eu acredito que isso tudo foi um processo de Deus para me quebrantar.
Eu era uma pessoa muito vingativa, eu era uma pessoa muito cheia de rancor, eu odiava por qualquer coisa. Se você brincasse comigo e eu não entendesse a brincadeira, eu já partia para cima. Então, eu era uma pessoa muito endurecida. E eu acredito que o céu cria processos que é específico. Ele não trata a Blade como ele trata a Neide para a evolução. São tratamentos específicos. E como meu coração era muito endurecido, eu precisava que Deus tocasse em algo que realmente viesse me tocar. E os meus filhos seriam essa área. E aí, com 7 meses, o meu filho mais velho, a gente descobriu um câncer. Ele estava há 7 dias da semana sem dormir, sem comer, chorando, gritando. E eu entrei em contato com essa mulher que eu havia trabalhado porque a situação era difícil. E ela tinha uma clínica, ela me levou, ela fez os exames junto com o esposo, que era médico. E a gente lá e eu desesperada, e ela pegou o meu menino e levou para uma clínica particular da Unimed, para uma médica da Unimed. E eu acredito que quando eles viram o caroço, eles já entenderam o que era, mas eu não tinha experiência. Era na cabeça. Não, foi uma queda, ele caiu assim, machucou muito forte aqui. Meu E o Deus. caroço surgiu aqui. Então, ele não fazia esse movimento. Eu tinha que ficar com ele no braço e ele com a cabeça assim. Eu nunca vi nenhum caso desse. Ficou vermelho, muito vermelho, e ele gritava. Ele não sentava, ele não comia. E ele tinha quantos anos já? 7 meses. Eita, meu senhor. 7 meses apenas. E aí a gente foi, ela levou para a clínica e ela falou assim, e a médica, ela explicou para a médica falou assim, olha, Ângela, você entra, deixa a mãe fora. Deixa a mãe na sala de espera. Mas eu estava com um pressentimento muito ruim. E aí, quando ela entrou, eu fui para a porta do consultório e fiquei. E aí eu só ouvi a frase, Ângela, é uma criança de 7 meses. Isso aqui já está muito avançado, não tem jeito. Quando ela falou não tem jeito, eu saí gritando clínica fora. Gritando, berrando, desesperada. A sensação de perder o meu filho, que veio o parto, que eu tinha pedido a Deus e tudo. E aí eu saí gritando, olhei para o céu, gritando e disse para o Senhor, os crentes dizem que o Deus dos crentes cura. Foi assim que eu falei. Então, se o Deus dos crentes existe, eu peço ao Senhor agora, que quando sair o resultado desses exames, vai dar negativo para tudo que a médica disse. E eu te prometo, Deus, criar esse menino como Samuel foi criado na tua casa. E aí isso foi pela manhã, à tarde saiu o resultado. Só havia um machucado. Parece coisa de Glória louco. a Deus. O menino voltou a comer naquele dia, o menino voltou a ficar em pé. E eu tinha dito para o Senhor que quando chegasse em casa voltaria para Jesus. Mas o Senhor conhece nosso futuro e Ele não faz porque sabe que a gente vai obedecer. Ele faz porque Ele é misericordioso. Porque a gente é desobediente. O ser humano, naturalmente, a gente é desobediente. E aí eu peguei o ônibus, lotação. Quando chegou na Guaxuma, subiu um irmão e começou a andar no ônibus procurando de um canto ao outro, olhando para um lado e para o outro. E quando ele subiu, você pode estar afastado, mas o Espírito de Deus testifica. É verdade. Hoje tem muita gente perecendo com falsas profecias, com engano, porque quer. Se for de Deus, testifica. Eu não tinha experiência nenhuma com o Espírito Santo, mas quando eu vi aquele homem, eu senti dentro de mim, ele está procurando você. E eu comecei a ficar nervosa, e ele andava, e eu estava do meio do ônibus para trás, com o menino no colo, dormindo. E ele veio, quando ele parou, faltando uma cadeira assim, que ele parou na minha frente, ele olhou para mim e disse assim, vim trazer um recado de Deus, gritando no ônibus. Alguém fez uma promessa para Deus hoje, e Deus mandou eu falar para essa pessoa, você não vai cumprir. Mas eu estava certa que eu ia cumprir. E eu comecei a dizer, eu sei que é comigo, mas não é Deus que está mandando, porque eu vou cumprir. Ele curou o meu filho. E ele dizia, preste atenção. Quando você descer desse ônibus, o teu pensamento vai mudar. O que tu prometeu, tu não vai cumprir. Ele não curou por causa da tua promessa. Ele curou porque ele te ama. E eu comecei a chorar. E aí, no outro ponto, o rapaz desceu. Quando eu cheguei em casa... Deus usa tantas as formas de menina. Ele cuida. Blade, eu costumo dizer na igreja, e para quem está nos ouvindo, nós não sabemos a dimensão do amor de Deus. A gente mede o amor de Deus, a gente acha, limita.
Eu sou uma improvável. Eu era uma pessoa odiosa. Eu odiava o meu pai, eu estava odiando meu pai. Eu era terrível de se conviver, mas o céu me amava. Não aprovava as minhas ações, mas estava cuidando da minha alma para não se perder. E é isso que a gente tem que crer. Quando eu desci do ônibus, no ponto, tudo que aquele homem falou, que Deus mandou, aconteceu. Aí veio na mente. Onde eu morava no povoado, só tinham 2 denominações. A Missão e a Universal. E eu dizia, eu não vou para a Universal porque não me sinto lá. E não vou para a Missão, que é a Assembleia, porque lá eles mandam vestir saia. E eu não visto saia, eu não vestia saia. Aquilo para mim era impossível vestir e a doutrina obrigava. E eu disse, agora que eu não vou. E quando eu cheguei em casa eu já estava certo que eu não iria me converter. E aí Deus continuou trabalhando. E aí quando eu completei 6 anos, né, junto com meu esposo, casada, mas não oficialmente. Nós passamos por uma crise muito grande, nos separamos, e aí eu estava em casa perguntando se Deus queria que eu falasse sobre isso. E eu quero falar sobre isso, para quem está me ouvindo, para quem me conhece, a igreja já sabe muita coisa, mas eu quero falar isso. Quando você vê uma prostituta na rua, uma mulher que trai, alguém que não se valoriza, não jogue fora. Ore. Porque o meu estágio após a minha separação foi lama. Prostituição. Eu não bebi, eu passei a beber. Quem olhava para mim dizia, essa daí não presta mesmo. Não dá não nem pra tem imaginar jeito. coisa dessa olhando pra tu hoje. Pois é. E eu preciso falar isso aqui, Pleide. Fale. Eu preciso falar. O meu coração era assim, se você fez uma comigo, eu te faço 2. Se o meu esposo falou era esse tipo de gente que eu era, mas o céu estava ali, sabe, esperando o momento de me transformar. Eu costumo dizer que Deus escolhe cada um de nós conforme aquilo que ele já colocou. Quando o Senhor manda Gabriel falar com Zacarias, Deus diz assim, olha, Zacarias, o menino vai ser cheio do Espírito desde o ventre. Tanto que quando Maria chega na casa de Isabel e Maria sauda, o menino pula e Isabel é cheia, tô toda arrepiada. Aleluia. Cheia do Espírito. E naquela época não havia batismo com o Espírito Santo. Então, o menino cheio do Espírito, quando Maria sauda, o Espírito de Deus, que tinha gerado Jesus e Maria, testificou com o Espírito que estava no menino. E a mãe é cheia do Espírito Santo. E a mãe recebe a revelação e entende que Maria está grávida de Jesus. E isso é lindo. Muito forte essa passagem. É lindo isso. Porque Deus nos escolhe desde o ventre, antes da formação. Ele fala isso para Jeremias. Então, todos nós, até os que ainda estão lá fora, ou alguns que perderam a vida sem voltar para Jesus, Deus tinha um plano para aquela pessoa. Só que eu, você, nós, temos que estar aberto ao plano, ao projeto de Deus. Porque tem um processo para cada um. E muitas vezes nós queremos o propósito, mas não queremos o processo. E não se chega ao propósito sem o processo. Verdade. Não se chega. E aí, eu acredito que Deus já tinha esse plano de salvação na minha vida. Eu acredito que desde o ventre, por causa do que eu já falei para vocês sobre a questão da minha mãe. E havia uma guerra espiritual na minha vida desde muito nova, desde antes de nascer, creio eu, porque minha mãe falou que uma identidade falou através da boca de alguém que olhou para mim e disse, eu quero a menina. Eu quero a menina. E minha mãe, creio que foi Deus que não permitiu que a minha mãe me entregasse. E a minha mãe disse assim, eu não posso dar ela, porque eu não vou ter coragem de dar a minha filha, mas a gente cria ela, instruindo, e quando ela crescer, ela decide. E eu cresci vendo muita coisa, convivendo com a minha mãe, em rodas. Nunca participei, nunca tive medo, nunca gostei. Nunca chegou a dançar? Nunca. Minha mãe ia só para observar, porque minha mãe não dançava. Sim. Mas ela era simpatizante de estar junto. Minha mãe era curandeira. Então, minha mãe não manifestava, não ia lá, não dançava, mas ela era simpatizante e eu vi muita coisa ali. Mas eu dizia, eu não tenho vontade.
de fazer isso, de estar aqui. E aí eu cresci nessa guerra espiritual, eu acredito. E aí foi quando aconteceu o fato, né, com 15 dias, o que aconteceu, que Deus me livrou da morte. Depois, com 9 anos de uma queda, eu tive uma revelação que eu só vim entender que foi revelação depois da convenção. Eu quero que você conte de 9 anos. O fato que você ficou desacordada na família. Desacordada, 9 anos. Muito forte isso, viu? Eu quero que você me conte. Até porque eu não entendi bem. Porque a gente, quando tá conversando, às vezes, pelo zap, sabe, tem muita coisa. Como é que foi? Tu caiu e desacordou, foi? Não, eu sempre fui muito ativa. E eu gostava muito de estar subindo nos pés de árvore. Em tudo que era lugar, eu queria subir. E havia uma casa muito grande que antigamente nas fazendas faziam e colocavam as ripas para encher de barro as paredes, né? Sim. Fazer a casa de taipa. Só que era uma casa de primeiro andar, que tinha atrás da minha casa. O projeto era para ser de primeiro andar. E era muito alta, e eu gostava muito de subir lá, porque eu sempre gostei, era ativa. E eu comecei a subir, e eu subia todos os dias. E eu saí com meu irmão caçula para brincar. Ele tinha 3 anos, de 2 a 3 anos, acho que 3. E aí eu fui e subi, só que nesse dia eu subi numa outra parte da casa. Então, eu acredito que havia uma altura de 3, 4 metros do chão, eu era bem magrinha. E aí, a minha lembrança é que eu peguei na ripa com as 2 mãos. E aí, eu não lembro mais de nada. Eu não senti dor, não senti nada. Segundo o que a minha mãe contou, eu fiquei desaparecida 2 horas. E o meu irmãozinho que estava comigo foi para minha mãe várias vezes dizer para ela, que chamavam de Di. A Di está dormindo. Mãe, a Di está dormindo. E ele vinha para minha mãe e dizia, a Di está dormindo. E a minha mãe dizia, que tá nada, menina. Ah, tá por aí aprontando. E eu fiquei 2 horas desacordada. Nesse meio tempo, eu tive como se fosse um sonho. Hoje eu sei que foi revelação. Eu abri os olhos em um lugar que eu não sabia se eu estava deitada ou se eu estava em pé, mas era muito escuro. Tem pessoas que dizem que criança tem salvação. Eu tenho as minhas dúvidas pela minha experiência. Eu tinha 9 Sério, anos. amiga? Eu tinha 9 anos. Eu não conhecia o evangelho. Eu não sabia de cristão. Era uma fazendinha no interior. E eu abri os olhos e eu estava dentro de uma escuridão, Blade. Não é igual quando quando falta energia, é pior. Sim. A sensação era não saber se estava deitada ou em pé, ou sentada. Mas uma escuridão que eu abria os olhos e eu fazia assim, não tinha como enxergar nada. Eu só sentia uma frieza muito grande, muito escura. Mas dentro daquela escuridão eu ouvi uma voz que disse para mim, me chamou pelo meu nome e disse, você não pode dormir. Acorde. E quando eu disse acorde, eu já estava nos braços da minha mãe. Minha mãe chorando, desesperada, porque estavam tentando me acordar e eu não acordava. Eu levei uma pancada muito forte aqui e desmaiei. E aí minha mãe desesperada, e não tinha como correr para o hospital porque não tinha socorro, não tinha carro. O transporte da fazenda era um trator que o meu pai dirigia. E eu acordei, eu olhei para minha mãe, e a minha mãe chorando, desesperada. E eu acordei e eu fiquei com essa lembrança. E quando eu me converti, o Senhor trazia ao meu coração. O sono ali não era o sono, era a morte. E eu acredito que Deus me resgatou dali da morte, porque Ele tinha um projeto na minha vida. Me resgatou da morte. Isso foi muito forte para mim. É verdade. Muito forte. E a voz era ele chamando, né? Era uma voz suave, de um homem muito suave, falando muito suave, com muito amor. E ele não gritava, ele falava exatamente assim. Neide, acorda, tu não pode dormir. Eu acordei nos braços da minha mãe. Glória a Deus, amiga. E Deus foi cuidando de mim. E mesmo assim, né, para você entender como funciona a cabeça do ser humano. Aí depois o Senhor me salva, eu passo 11 meses... E eu me desvio por causa da desilusão com as pessoas. Para você ver como o nosso emocional afeta tanto o nosso espiritual. Se a gente não estiver bem informado, se a gente não conhecer a palavra, é muito complicado isso. E como a gente estava falando, né, amiga, que quando você passou por uma crise no seu relacionamento, não foi isso? Você se separou. Isso. E chegou a beber que não bebia, isso, né? A fazer coisas que... Isso. Coisas levianas da vida, né? E aí, as pessoas, assim, têm esse julgamento.
Isso. Neide, eu vou dizer uma coisa a você, amiga. Deus, Deus, eu não vou falar o que é, viu, meninas? Depois vocês vão ver. Mas, assim, Deus, alguns meses atrás, ele bradou algo muito forte do meu coração. Sim. Pra evangelizar uma turma que ninguém quer andar. Isso. Aí eu disse, meu Deus, é coisa da minha cabeça esse negócio. Eu tô aqui no culto, o pastor tava pregando e tudo, falando sobre amor. E eu disse, não, acho que não sou eu não. Acho que sou eu que tô pensando nessas coisas. E eu compartilhei com algumas meninas que estavam, né, depois do culto, e as meninas falaram, misericórdia, olha, nem sei o que, não sei o que, falaram logo assim. Então, assim, isso. Deus, ele marca o encontro. Se o Senhor, quem sou eu e você, a gente não é melhor do que ele. Não. Ele marcou o encontro com a samaritana. Isso. Isso. Aquela mulher improvável. Deus marcou o encontro com ela. Eu Então, sou assim, uma improvável. tem tantas prostitutas, eu digo assim, prostitutas mesmo, tantas mulheres que vão ali para aquele prostíbulo por causa de uma palavra. Isso. Porque não tinham o que comer no momento e não teve como. A Blade, ela ficou porque ela quis. Sim, porque a realidade dela começou a ser aquela agora. Depois vira uma escravidão espiritual. Isso. Porque eu nunca vendi vai o pela meu necessidade, corpo, né, amiga? Mas vai eu pela fui pelo ódio, pelo sentimento de vingança. E eu me relacionei com homens casados. E o lugar é pequeno. Chama-se Bom Despacho, todo mundo conhece. Quem mora lá da minha época sabe disso, sabe do meu testemunho. Eu não tenho orgulho, mas também não tenho vergonha de falar sobre isso. É uma forma de você mostrar para as pessoas que hoje você está aí, hoje Que há evangelizando transformação. e há transformação. Há transformação. Porque quando o nosso testemunho ele fala por si, né? Isso. Só. Isso. Então, assim, essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e eu falei, todo mundo tem um passado. Isso. Todo mundo aconteceu alguma coisa. O que pode acontecer... Deus, ele pega aquilo que foi ruim pra tua vida ali, que você... E hoje você não fala como você falou aqui. Eu não tenho orgulho. Por exemplo, eu vou dar exemplo meu. Nessa época de carnaval, agora aqui em mês de fevereiro, que às vezes é em março também, né? Eu nunca fui pra carnaval assim. Vivi uma época da minha vida desviada que eu participei. E na época que eu participei, pastora, eu disse à minha mãe disse, minha filha, se você for para aquele bloco, o primeiro bloco que eu fui, eu tinha 19 anos em Matriz de Camaragibe. Se você for para esse bloco, você vai quebrar a perna. Você vai para o hospital. Ela começou a falar, para me amedrontar, não que ela desejava aquilo, mas era a forma de me parar. Eu, muito rebelde, eu disse, minha filha, a perna quebra, eu vou para o hospital e volto pro bloco. Era assim, bem rebelde. E achando que estava abalando, sabe? E assim, eu gostava muito de dançar. Aqui, as meninas de Quitunde, quem andou comigo sabe. Muito mesmo. Até encontrei um amigo meu da época que dizia assim, hoje eu olho pra tu, Blade, eu nem imagino mais tu. Por quê? Porque não sou eu. Eu permiti que Deus mudasse. Isso. Que todos os dias estamos matando um e um leão, né? Mas assim, nós temos que dizer assim, Senhor, eu preciso viver realmente o evangelho do Senhor. Não é, Neide? Porque o que acontece hoje é uma modernidade espiritual. Isso. Eu posso... É lindo ser cristão. Isso. É lindo ser pastor, é lindo ser missionário. Agora, as renúncias para viver o evangelho. Ai, minha amiga. As pessoas não querem. Difícil. Né? E aí Deus lhe restaurou, né? Seu esposo hoje é pastor Sim, também, meu esposo né? é pastor. Depois de quantos anos, gente? Vocês ficaram separados quanto tempo? Nós ficamos separados apenas 4 meses. Isso tudo foi em 4 meses. Menina. Porque a mulher é intensa. E aí Deus usou uma pessoa para mim. Em conversa, o rapaz chegou, ele era evangélico, ele falou assim para mim, Neide, vai embora daqui, dá um tempo. Eu tinha os meus 2 filhos já, Blade. Eu tinha já o Guilherme e o Gabriel. E ele falou, Neide, vai embora daqui, dá um tempo, sai daqui um pouquinho, tu vai dar uma aliviada na cabeça e até o peso espiritual. Quando tu voltar, Deus vai te direcionar. E eu fui para Maceió, fui trabalhar em um mini restaurante, e aí depois de um tempo meu esposo entrou em contato, e nós começamos a conversar, e eu falei para ele, a gente só vive se eu voltar para a igreja. Se eu não voltar para a igreja, a gente não vive. E ele falou, não, eu já estou frequentando, eu estou orando. E eu comecei a orar e eu senti que o nosso casamento é de Deus. Então, amém, que bom que ele fez isso, viu, amiga? Eu vou perdoar tudo que aconteceu. Eu nunca traí meu esposo, mas depois da separação, eu envergonhei ele porque o lugar é desse tamanho.
Então, depois da separação, eu me transformei em uma pessoa assim. Coloquei todo o ódio, toda a mágoa para fora, maltratando o meu corpo, envergonhando o meu esposo. E assim, sabe, amiga, é muito bom você estar falando isso, porque eu tenho certeza que tem mulheres em casa que vai ouvir esse testemunho, que vai achar que Deus não restaura casamento. Ah, restaura. Porque eu conheço pessoas que... Restaura. Deus, ele trabalha com pessoas. O pastor Haroldo, ele sempre fala isso. Deus, ele restaura o casamento, mas primeiro ele trata a pessoa. Isso. Não é? Primeiro ele tratou, para depois restaurar. Ele restaura as pessoas e reata casamentos, né? Ele reata a aliança. Então, e assim, é muito bom você estar falando sobre esse assunto aqui hoje. E, além de ser edificante para mulheres que estão nos assistindo, é muito corajoso da sua parte. Sim, sim. Porque tem pessoas que, por mais que já estejam aliviadas do testemunho, não conseguem. Não, você falar é uma forma que você não esqueceu, mas você está curada. Tô livre. Não é verdade, amiga? Concorda comigo? Concordo. Porque nós somos humanos. A gente fez coisas que... Memória de 5 anos. Eu tinha 3 anos de idade, eu lembro. Mas não sai da lembrança. Isso. O que é bom é que não dói mais. Isso. Né? E cria em mim uma gratidão. Porque se você olhar com os olhos... Naquela época, 16 anos atrás, onde nós morávamos, quem humanamente olharia para aquela mulher e diria assim, essa daí vai ser uma dirigente de círculo de oração. Mas a minha gratidão é que o céu olhou para mim e falou Amém. Isso. O céu olhou para mim. Então, eu quero trazer o meu testemunho como forma de até mulheres que cheguem até mulheres que estão afastadas, mulheres que não servem ao Senhor, mulheres que estão com dores, mulheres que um dia estiveram dentro da casa do Senhor e por causa de mágoas, de atitudes de pessoas humanas se feriram e hoje vivem uma vida que a família não entende, que a família critica. Eu sei que primeiro o diabo ele coloca o desejo. Primeiro vem o desejo. Acã, ele olhou, desejou e pegou. Israel, o Josué sofreu muito com aquele povo ali. Venceu Jericó, Deus foi lá, derrubou as muralhas e Deus disse, não pega nada. Deixa os despojos, não é para pegar. É anátema, não pega. Mas aí Acã foi lá. E pegou. Acã viu, depois que ele viu, ele desejou. Quando ele desejou, ele pegou. O pecado já está em ver, mas não é um pecado que você já colocou ele em prática. Então, é muito mais fácil se redimir de um pecado que apenas do desejo. É mais fácil porque é menos vergonhoso. A prática... Ela abre para as outras pessoas. Foi o que aconteceu com Davi, quando pecou com Batseba. Então, a prática do seu desejo é que escandaliza. Escandaliza você, escandaliza o outro. As pessoas, nossa, fez? Entendeu? Então, eu acredito que é isso. E muitas vezes as pessoas criticam muito, desvalorizam. Eu parei de ser evangelizada no lugar onde eu morava. As pessoas não me evangelizavam mais. Por quê? Nessa fase dessa crise de casamento, eu já tinha ido para a igreja 2 vezes. E uma vez eu fiquei 15 dias, outra vez eu fiquei 3 meses. Então, os cristãos da época, tipo assim, cansei dessa mulher. Cansei. Só que eu tinha não só uma carga espiritual, além do desejo de estar praticando as coisas do mundo, havia uma carga emocional. Havia uma carga espiritual. Havia uma carga espiritual que vinha da minha família. Você já vinha com inúmeras coisas. É como você fazer uma bola de açúcar, né? Enche, vai enchendo. Isso. Uma hora se tocar, estoura. Isso. E assim você já vinha carretada de coisas, né, Isso. né, amiga? Já vinha com traumas. Isso, muito. E aí, às vezes, eu falo sempre o seguinte, amiga. Ninguém... A gente tava até falando agora. Ninguém quer se divorciar. Isso. Ninguém quer se desviar. Já está desviado dentro daquela igreja. De repente saiu. O casamento já não tá legal. Aí por conta dessa xícara que ficou aqui, aí começou a brigar. Aí traz à tona o que passou. Aí começa a briga. E diz, por que separou? Porque tava a xícara fora do lugar. Mas não foi. Já vinha coisas acumuladas. Né? E nós como ser humano, a gente é fraco em desistir fácil. O inimigo, ele fica ali esperando
a hora certa. Verdade. Mas eu e você, eu já orei 10 anos, não vou orar mais nada. Já orei tanto, que nada com a Eu vida, acredito não. também que tem uma coisa que eu sou uma pessoa que eu nasci no Evangelho, eu tive algumas fases no Evangelho, estou vivendo outra fase. E eu acredito que às vezes nós espiritualizamos questões que não é para espiritualizar. Sim. Há questões que a mulher quer resolver orando e não se resolve orando. A oração, eu sou uma pessoa que eu sei que a oração ela tem eficácia. Eu sou uma pessoa que tem testemunhos de oração. Só que teve coisas na minha vida que eu orei, que eu consagrei, que eu jejuei, que eu abri propósito e não mudou. E às vezes eu brinco com as irmãs na igreja assim, eu acho que Deus fica olhando de lá e dizendo assim, eu já dei a direção. Você vai fazer o que quiser, a direção é essa, você vai querer. Porque às vezes a gente quer orar, quando é um problema no casamento, a gente ora, consagra, jejua para Deus mudar o outro. É sempre esse dedo. Não é assim. Deixa eu me avaliar. Deixa eu ver o quanto eu cedo e o quanto eu não cedo. Então, seja um relacionamento afetivo, um casamento, ou relacionamento de amizades, Sim. familiar. Muitas vezes a gente não quer ceder, a gente bate o pé, eu acho, é assim e acabou. E às vezes tem muitas mulheres de Deus, às vezes não entendendo isso, que não é só o espiritual, que nós somos seres humanos, nós convivemos o dia a dia, nós somos emocionais também. Tem coisas que tem que ter atitudes, né, Neide? Isso, posicionamento. Por isso que oração mudança. é orar e agir, né? É ação. Você ora e ação, né? Ação. É uma coisa muito séria, porque fico imaginando, você falando de Josué, eu fico imaginando aquela prostituta. Sim. Raabe, né? Raabe. Deus, esses dias eu tava assim pensando, meu Deus, o Senhor faz cada coisa, Senhor. Hoje, no dia de hoje, eu acho que é uma raridade. Não que nós não vamos falar, entenda, mas tipo, você ser amigo de uma prostituta. Você em casa, você seria amiga de alguém, tipo assim, eu sei que ela é prostituta, mas eu sou amiga dela. Digamos assim, uma vida porque assim, existe casos de mulheres que realmente têm a vida profissional na prostituição, né, Neide? Assim, eu sou uma prostituta profissional, eu amo ser garota de programa X. Não a mulher que tem um caso ali, outro acolá, não. Pessoa decretada, declarada. É muito difícil. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que não podemos andar na roda dos escarnecedores. E as más companhias, ela corrompe o bom costume. Só que eu posso não ser amiga dela, mas eu posso dizer que há um Deus que pode mudar a vida dela. Então, eu fico imaginando quando Raabe colocou aqueles homens naquela casa. Deus pegou uma prostituta e mudou a vida. E muitas vezes não queremos abrir espaço para dizer que o Senhor, um convite, como você falou, né? Um convite e tudo mais, Neide. Então, assim, eu creio num Deus que transforma vidas. Às vezes a gente tá na igreja, a gente diz assim, fulano, vamos evangelizar? E alguém diz assim, naquela casa não dá para ir, porque o fulano de tal odeia crente. Então eu costumo dizer, ele pode odiar qualquer um, ele só vai botar você para sair dali se você afrontar. O ser humano, às vezes, o Espírito Santo, quando ele evangeliza trazendo para nós as nossas falas de uma maneira muito sutil. Um ser humano nunca vai conseguir. Mas nós podemos evangelizar até sem falar. Verdade. Até sem falar. Então, assim, a maneira em que o mundo nos olha, quando houve a minha separação, que eu tive algumas atitudes terríveis, a igreja meio que fez assim, nossa. Você era de qual ministério nessa época? Eu fui da missão, 15 dias... Passei 15 dias, depois 3 meses só. Não passei muito tempo. Por causa dos usos e costumes. Então, como eu não botava saia, e eu ouvi, nossa, tá linda. Vai ficar melhor quando colocar uma saia. Aí eu cheguei em casa, eu botar saia, imagina, não volto mais lá, pronto. Eu não estava convertida. E hoje você não usa calça, Neide? E hoje eu não uso calça. Uso calças, uso bermuda. Até no meu trabalho eu uso bermuda. Não é uma coisa que eu me sinta... ai, não, calça. Não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho problema. Mas naquela época, eu acredito que há um tempo de libertação. Há um processo de libertação. As pessoas têm que entender que quando nós aceitamos Jesus, cada um de nós vamos com uma carga. Então, eu tinha uma carga espiritual da sensualidade.
Então, eu tenho seios volumosos, então eu não usava roupa que cobrisse os meus seios. Então, as minhas roupas tinham que ficar os seios de fora. Eu usava roupas muito curtas. No dia que eu voltei para Jesus, eu estava usando um micro short, mãe de 2 filhos. Só a blusa que estava mais tampadinha, que eu estava saindo com os meus filhos e meu esposo. Então, ele reclamava, mas as minhas blusas amarravam aqui na costa. E eu gostava de muito decote, sempre coisa muito ousada. Então, assim, eu era uma pessoa muito que gostava de Deus mostrar. trabalhou nessa sua área, né, da Sim. roupa. Então, quando a gente vem para a igreja, eu acho que Deus passa a gente por um processo. E eu passei por um processo. De quê? Eu me converti em uma igreja onde usos e costumes era liberado. Era liberado. Eu fui para uma que não era e eu não fiquei porque não era. Gostava de usar várias coisas e aí eu fui para uma que era. E quando o Senhor me evangelizou, porque foi o Espírito Santo que me evangelizou e me levou ao ministério ao qual eu me converti, ele foi quem cuidou de mim para tirar. Só que assim, o que eu quero pontuar? Hoje, tem muitas pessoas aceitando Jesus na igreja. E eu acho que por as igrejas crescer tanto, não tem um tratamento pessoal, perto, cuidado, ensino, instrução. Eu acredito que um novo crente ele precisa de cuidado bem aproximado, pelo menos até 1 ano, 1 ano e meio. 2 anos fechando. Por quê? Porque esse cristão, esse ser humano, quando ele diz sim, é porque foi o Espírito Santo que moveu, mas preste atenção. As pessoas dizem assim, mas a partir do momento que disse sim, aí o Espírito já veio morar. Só que eu tenho que aprender a me relacionar. Uma criança nasce, ela passa pelo o tempo de estar sendo amamentada, trocada. Depois ela vai aprender a sentar. E são fases de uma criança. Um novo crente, ele é um bebê. Sim. Então, ele tem que ser amamentado, ele tem que ser cuidado de perto. E, às vezes, a pessoa vem para a igreja, nossa, legal, foi para casa. Aquela pessoa vai voltar para casa se ela tiver uma carga espiritual muito pesada, ela vai passar a noite atormentada. No outro dia, ela vai acordar e vai dizer, o que foi que eu fiz na minha vida? No outro dia, o coração dela já não está, porque uma coisa é o ambiente de culto. As pessoas têm que entender que o ambiente de culto é propício. É propício, só que um culto não transforma uma pessoa. O que nos transforma é o processo, é o relacionamento. Então, quando eu aceitei a Jesus na primeira vez com 16 anos, depois essa experiência de 3 meses, quando eu ia para a igreja visitar, eu não ia porque quando ia eu sabia que eu me convertia. Quando Deus começava a usar as pessoas, eu sabia que era diretamente para mim, meu coração enchia, era uma alegria, eu sentia o gozo do Espírito em mim. E quando eu me vi, eu estava lá na frente chorando. Eu aceitava Jesus, não era para brincar. Eu aceitava porque eu sentia, mas quando eu saía daquele ambiente, o ambiente que eu tinha em casa ainda era um ambiente satânico, era um ambiente de guerras espirituais. Aquela carga espiritual tinha se afastado ali por causa do ambiente de culto. A minha casa não é o culto. A minha casa eu tenho guerras, a minha casa eu tenho problemas, a minha casa tem que ser edificada através de mim. Então eu ia para casa, ninguém punha a mão, ninguém orava, ninguém ensinava a orar. Ensinava que eu tinha que ir para o culto e mudar minha roupa. Isso não transforma, isso não liberta. E aí eu saía. Quando meu casamento teve essa crise, essa separação de 4 meses, eu enfrentei muitas guerras, fui até ameaçada de morte por causa que eu era daquele jeitinho de ir para frente, e eu arrumei a confusão com uma pessoa muito séria. E eu cheguei a ser ameaçada do rapaz quase vindo na minha porta com um revólver para me matar. E ele dizia assim, ele olhava de lá e ele dizia assim, eu vou matar. Eu vou matar. E eu senti o Espírito Santo falando comigo naquele dia, eu afastada. E eu lembro que eu disse assim, Deus, não deixe ele vir, eu não quero morrer sem estar salva. E ele voltou, mas ele estava armado. E eu fiz um propósito com Deus. Deus, aconteceu muitas coisas e eu vou procurar o juiz da terra. Mas eu preciso do Senhor. E aí eu já estava muito debilitada, com muitas coisas acontecendo. E eu falei, eu dou 1 mês para o Senhor mudar a minha vida. Me ajoelhei chorando e disse, eu dou 1 mês. Eu só 1 mês. Eu não quero nem para essa igreja, nem para essa. Eu já tentei, não deu certo. Talvez não seja a igreja, mas seja as pessoas que estão lá. Que eu preciso de alguém para cuidar de mim. Olha a louca orando, sem nunca ter orado. E eu disse para o Senhor, eu tinha 24 anos.
chorando, desesperada. Eu disse para o Senhor, tentei procurar recursos na minha mãe falou que não ficaria comigo, porque eu era uma pessoa dificílima de se conviver. Eu fui posta de fora de casa com 14 anos. Parece que os meus pais eram uns monstros, só que naquela época, e a pessoa em que eu era muito difícil de se conviver. Então, assim, o meu casamento acabou por causa do meu temperamento, do jeito que eu era. E aí, eu orei e disse para o Senhor, olha só, eu dou 30 dias. Ô Senhor, em 30 dias, muda essa situação da minha vida, porque eu não aguento mais sofrer. Eu não dormia à noite, eu chorava. Ou eu vou matar esses 2 meninos e vou morrer, porque eu não deixo meus filhos para ninguém. Esqueci da oração, mas Deus não. Deus não. 30 dias depois, antes disso, o Senhor trouxe uma igreja e começaram a dizer para mim assim, tem uma igreja aí, tá sabendo? Tem uma mulher que fica assim, e era um mover do pentecostalismo que a região não conhecia, um povoado. E uma irmã cheia, e pulava, e orava nas irmãs, e chegaram a me dizer, e eu falei assim pro meu esposo, olha, Rogério, você não vai nesse lugar. Você não pisa nesse lugar. Esse povo tá com um negócio estranho, vai não. E ele foi, e foi sorteado uma jarrinha, ele entrou dentro de casa com aquela jarrinha. E eu falei, isso é daquela igreja que o povo tá falando por aí? Tira de dentro de casa. Sabe-se lá de onde vem isso? E eu nunca procurei saber que igreja era essa. Mas, completados os 30 dias, eu estava em casa para jantar com meu esposo, com os meus filhos pequenos. Eu senti uma agonia. Estou descrevendo porque talvez alguém que não sabe como o Espírito Santo trabalha não vai entender. Uma agonia, e falava, vai para a casa do Pia, que é primo do meu esposo. Vai agora. E eu comecei a ficar agoniada, tomei banho, troquei de roupa, não consegui jantar, e eu disse para o Rogério, vamos para a casa do Pia agora. E ele falou, por quê? Eu disse, eu não sei. Ou eu vou, ou eu passo mal. Eu tô com uma agonia tão grande. Pega os meninos e vamos. Ele disse, vamos. Para passar para casa do primo, 2 casas antes, eu passava na frente da igreja. O Espírito Santo foi me buscar em casa. Ai, eu me emociono. É por isso que eu me sinto tão amada. As pessoas não me evangelizavam mais. E o Espírito Santo disse assim, eu vou buscar ela hoje, porque o prazo que ela me deu, ela esqueceu, mas termina hoje. E você chegou na porta da igreja, Neide? Passei na porta da igreja, mas não passei. Quando eu cheguei na porta da igreja, né? No caso, uma casinha velha caindo os pedaços, a obra estava começando. E era dia 5 de março de 2007. E eu não consegui passar. Uma força me segurou e me chamou a atenção, aquele culto. E eu disse assim para o Rogério, vai indo. E eu vou ficar aqui olhando isso aqui um pouquinho. E aí ele disse assim, mas você não estava dizendo que estava agoniado? Eu disse, passou, agora eu estou com vontade de ficar aqui. Vai lá e vê se está acontecendo alguma coisa com ele. E ele foi, ele passou 10 minutos, 15, 30, meia hora, 40 minutos, 1 hora, ele voltou e disse assim, Neide, os meninos estão com fome. Estou com fome e com sono, eu vou para casa. E eu disse para ele, vai indo, eu chego já. E ele disse, mas você não foi na casa do Pio? Eu disse para ele, deixa eu terminar o culto. E eu na janela, do lado de fora. Por quê? Como eu falei, eu era uma pessoa muito amargurada, eu odiava muito fácil. O diabo jogou muitas setas de amargura no meu coração, que era o que impedia muitas vezes de eu entender, né, o trabalhar do Senhor. E eu botei a cabeça e na entrada da igreja, assim, estavam exatamente 2 pessoas que eu não falava. Odiava. E aí quando eu olhei, eu ouvi uma voz que disse assim, vai entrar aí, aqui já é delas. Misericórdia. Ele é enganador e mentiroso, mas ele trabalha segundo aquilo que você tem dentro de você. Então ele estimulou um ódio que já existia e que ele sabia que existia. E quando eu olhei, eu falei, trancou, meu coração fez assim. Eu disse, não vou entrar. E aí o porteiro olhou para mim com muito amor e disse assim, oi, como é seu nome? Eu disse, Neide. Ele disse, quer entrar? Eu disse, não, vou entrar não. Ele disse, então venha, fica aqui na janela. Aí eu disse, não, eu vou ficar aqui na janela. Fiquei na janela o culto todo. E no determinado momento do culto, Deus tomou o presbítero na época, que hoje é pastor Gilson, que é do Passo. Ele dirige uma igreja no Passo hoje.
E ele falou exatamente a minha oração. Alguém deu um prazo para Deus. Está aqui hoje, ele não apontou para mim. Mas é aquela coisa que eu falei sobre o Espírito Santo testificar. Sim, testificar. Você sente que é você. Você tem certeza, não tem como não. E aí ele disse, o seu prazo termina hoje. Você deu um prazo, você está sendo caluniada por algumas coisas. E você disse que ia procurar recursos da terra. Mas queria que Deus entrasse com providência. E o Senhor começou a usar ele. E ele disse assim, só que o teu prazo termina hoje. Tu não pode sair daqui sem Jesus. Porque se tu sair daqui sem Jesus, a morte te espere realmente. E aí eu fiquei ali esperando a igreja esvaziar, todo mundo sair. Quando todo mundo saiu, dessa vez a minha convenção foi diferente. Foi uma decisão. Eu decidi querer Jesus, porque eu fui para Jesus como último recurso. E eu quero deixar aqui isso bem claro. Para algumas pessoas, sim, Jesus é o último recurso, porque ela ainda não tem uma caminhada com Jesus, porque ela não tem uma vida com Jesus. Então, Jesus é o último recurso e o único nesse momento. E para mim era. E eu entrei, procurei saber quem era o pastor, e o pastor Dal, meu pastor da época, se apresentou e eu falei assim para ele, pastor, estou afastada, Jesus falou comigo, eu quero que o senhor ore para eu voltar para Jesus, para eu reatar. E ele falou assim, tá bom, Neide, eu vou orar. E eu disse assim, só tem uma coisa. Eu quero que o senhor ore quebrando maldição hereditária. Tem gente que não acredita nisso, né? Quebra maldição hereditária, porque eu tenho muito desejo de servir, mas eu não consigo permanecer. Eu aceitava Jesus, mas eu não conseguia ajoelhar para orar. Quando eu ia orar, eu sentia um medo, eu sentia alguém atrás de mim. E isso me impedia de me relacionar com Jesus. Eu não conseguia ler a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia desde os 16 anos. Mas eu não conseguia ler. E aí eu falei para ele, eu quero que o senhor ore, porque isso. E ele olhando para minha cara assim, meio assustado. Acredito que ele estava pensando, nossa, que mulher maluca. Mas era tudo que eu queria naquele momento, era uma transformação. Aleluia. Há um detalhe na minha oração lá atrás, que eu disse assim para o senhor, eu quero ir para a igreja, não quero ficar parada. Então, a igreja que o senhor trouxer e me colocar, eu quero ser zeladora da igreja. E aí ele orou, pediu que eu me ajoelhasse, eu me ajoelhei, ele impôs a mão, repreendeu uma maldição hereditária, os irmãos que estavam ali oraram. Naquela noite eu fui para casa diferente, Bleide. Naquela noite Jesus fez algo diferente. Olha, o pastor não falou em línguas, eu não falei em línguas. Foi uma oração simples, mas uma oração sincera, pura e uma oração muito importante para a minha vida. E aí, quando eu cheguei em casa, meu esposo estava daquele jeito, me elogiando. Eu cheguei em casa às 10h30. E ele começou a dizer um monte de coisa. Eu acredito que foi estratégia do diabo. Mas, por incrível que pareça, naquela noite eu recebi visão de Deus. Não estou falando espiritualmente, mas eu recebi sabedoria. Quando ele começou a falar aquelas coisas que inchou o meu coração, eu não ouvi mais a voz dizendo assim, vai lá e faz assim, assim. Veio um desejo de ir lá e fazer como era antes. A gente se batia, a gente se pegava. Eu ouvi quando o Espírito Santo me disse assim, passa, vai para a cama e se ajoelha. Isso é muito forte. É muito sério. E aí ele, tá. Aí eu passei, respirei. Aí quando passei por ele, eu falei para ele, eu só quero lhe dizer uma coisa. Eu fui atrás de 3 homens. Voltei com os 3. Eu disse para ele. Pai, Filho e Espírito Santo entrou na minha vida hoje. Tá entrando aqui dentro de casa comigo. Vai Glória entrar na tua a Deus, vida. amém. Que coisa linda. Naquele dia ele saiu, pá, bateu a porta. Eu caí de joelhos. Naquela noite eu orei 1 hora. Nunca mais eu fui assombrada por espíritos malignos. Aleluia. Eu não manifestava lá fora, não servi, mas também na igreja para libertação, mas ali começou um processo de libertação, que as pessoas também têm que entender isso. Tem gente que está dentro da igreja 10 anos e está precisando ser liberto. Às vezes tem uma mágoa muito antiga, eu tinha muito ódio do meu pai. Eu culpava o meu pai por todo o mal que havia acontecido na minha vida. E aí eu orei, fui dormir. A partir daquele dia, Deus levantou uma mulher de Deus para cuidar de mim. Por isso que eu estou falando do cuidado. Os novos crentes, alguns precisam sim de babá no início. Depois o próprio Espírito Santo diz, olha, deixa, solta, o menino já anda com as próprias pernas. Mas alguns precisam, eu precisava.
E Deus levantou uma mulher de oração que eu achava linda quando ela se colocava de joelho. Aquela mulher passava 1h30 de joelho, eu não conseguia passar 10 minutos. E eu dizia, meu Deus, como ela ora. E eu cheguei para ela e disse assim, Mamãe, eu quero aprender a orar. E ela disse, mas a oração é uma conversa com Deus. Faça isso na sua casa. Comece a abrir a Bíblia, peça entendimento. E aqui eu quero falar algo. Eu nunca estudei. Meu pai, por causa da vida Da que ele ignorância, tinha, né, da amiga? ignorância da época, tinha que sair da fazenda para estudar, e ele dizia que mulher que saía de casa para estudar era qualquer coisa, menos mulher honrada. E ele me proibiu. Mas o Senhor, ele me ensinou a ler. E eu entrei dentro da escola, a primeira vez eu tinha 16 anos, e eu não conseguia parar de chorar, porque lá na minha infância o meu sonho era ser professora. E com 16 anos eu não consegui permanecer na escola porque eu trabalhava de doméstica e o horário não batia. Eu fiz a matrícula e foi a primeira vez. Eu já era alfabetizada. Eu aprendi a ler com pedaços de jornais, com pedaços de revista. Eu juntava e eu creio que o Espírito Santo já atuava. Me deu também, assim, eu acho que alguns o Senhor capacita com uma certa inteligência e a gente consegue ir se adaptando. Eu convivi com muita gente rica, muita gente que falava bem, então eu ia prestando atenção, um modo de falar, porque eu falava tudo errado, era do interior, era interiorzão, e as pessoas zombavam de mim. Então eu fui aprendendo, eu fui buscando, eu sentava, eu ouvia, aí eu comecei a ler, e aí até hoje eu não escrevo bem, mas eu leio. E aí E eu fala fui... super bem. Espírito Santo, né? Muito. Quem disse que essa mulher tem isso, velho? Nossa. Meu próximo Eu convidado já sou tá ali me esperando, chiquérrima. Quem linda. disse que essa mulher só tem a terceira série, né, amiga? Terceira série, que foi o que eu consegui Muito concluir com inteligente. 16 Muito anos. inteligente. Eu fico aqui só E babando. aí lá eu só consegui, na época, finalizei a terceira série só, porque eu entrei na alfabetização, perguntaram, já estudou em algum lugar? Nunca. Viram chorando, por que tá chorando? Tá nervosa? Não, tô chorando de felicidade, porque eu conheci uma escola, eu não Ai, sei que como coisa boa. funciona. E aí eu fui, aí foram me colocar na alfabetização, descobriram que eu era alfabetizada e foram me passando, né? E eu fui para a terceira série e concluí. Foi isso. Então, assim, quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade na leitura. Minha mente não abria, não. E através da oração, através da consagração, por isso que eu falo que eu tive muitas fases. Eu tive a fase de nova crente, de a louca do monte, de subir 9, descer 2 da tarde, de levantar 5 horas da manhã, deixar tudo pronto, falar com alguém, fica aqui com os meninos, que eu estou indo para um monte. E subir 9 horas da manhã, descer 2 da tarde, de passar a madrugada orando, 3 horas, 4 horas orando. E foi aí que o Senhor começou a me dar a Despertar, leitura. né? A leitura, comecei a ler, comecei a pedir ao Espírito Santo sabedoria, porque a gente tem que tomar cuidado. Eu costumo dizer, tem gente que está na igreja, eu não vou não, irmã, porque eu não sei nem falar, mas o Senhor diz que quem não tem, Tiago diz isso, quem não tem, peça. O céu é cheio. Tenho vontade de fazer uma faculdade. Estou dizendo, Jesus, já estou com 40, será que eu não vou? Da vida eu tenho, mas eu gostaria de ter, sabe? Com certeza vai dar tempo, amiga. E aí o Senhor foi me dando através da oração. Eu era louca do jejum de 24 horas. Então, assim, eu sou uma apaixonada até hoje, mas eu acredito que são fases necessárias. Fases necessárias. Nessa época, aí volta os usos e costumes. Eu estava na igreja, naquela época, sabe aquelas calças, pé de virilha, que o cós é assim pequenininho? Era uma calça daquela, uma blusa das que eu tinha em casa. E eu estava em um culto e eu não tinha experiência nenhuma com o Espírito Santo. E aí eu fechava o olho e de repente eu via como se fosse um relâmpago passar na minha frente. E eu abri o olho, não tinha nada. Eu fechava isso num culto. E aí eu fechei os olhos, perguntei assim, sabe como uma criança? Meu Deus, o que é isso? E eu ouvi quando veio uma voz calmamente e disse assim, você não precisa de outro brilho. Você só precisa do meu. Na hora o Espírito Santo me fez entender que era ele. E aí eu fui lá, tirei o brinco. Então a senhora acha que brinco é pecado? Claro que não. Claro que não. Eu estava passando por um processo. Sabe, a largata, ela entra no casulo.
ela não sai dali com nenhum vestígio de largada. Fica aquela pontinha assim, sabe, do fundinho do rabinho dela, mas é uma borboleta. Então, há processos que o Senhor quer tirar tudo. O Senhor me tirou tudo. Então, eu entendi que era o brinco. Eu tirei, peguei um decotão, né? Eu coloquei no decote. A partir dali eu saí. Eu não coloco mais calças. Minhas calças eram muito escandalosas. Eu ia para o culto, eu já estava auxiliando com as crianças. E passei a zeladora da igreja com 20 dias, porque a obra estava começando. Eu comecei junto com a obra, praticamente. E o dirigente me perguntou assim, Neide, não tem ninguém aqui para varrer? E aí? Não, eu fico. O Senhor me colocou onde eu pedi. O Senhor foi me abençoando naquilo que eu pedi a Ele para me ocupar. E aí veio a mudança das vestes. Então, só vestia roupas aqui, porque o meu joelhinho... Quem é pretinho sabe, irmão. Sempre mancha. Tem jeito, né? Mancha. Então, eu sempre vestia roupas e eu comecei a ser zombada dentro do ministério porque eu me vestia dessa forma. Blusas sempre fechadas, saias nunca coladas, saias sempre mais rodadinhas. E eu fui passando por esse processo. Eu fiquei nesse processo, acredito que 5 anos. O Espírito Santo me cuidou dessa forma. Eu boto uma saia jeans, me incomodava a saia jeans. Mas era um processo, era necessário. Para o meu emocional, eu acredito que Deus estava ali me tratando. Amém. Passei. Nessa época, eu não colocava um short nem dentro de casa. Então, assim, passei por esse processo. Foi uma fase maravilhosa, de experiências incríveis, que não dá para contar, espirituais com Deus. Vivi milagres, assim, incríveis com Deus. Depois passei uma outra fase, mais Deus mais trazendo leve. maturidade, né, amiga? Isso, mais leve. Aí você vai entendendo, você vai se descobrindo. Você vai se descobrindo. Não é uma coisa... o fulano disse que você tem que se vestir assim. Não funciona dessa forma. Verdade. Não funciona. Quem convence é o próprio Espírito Santo, tá, Neide? Isso. Amém, minha amiga, amém. Meu Deus, são tantas coisas, são muitas experiências com Deus que eu falo sempre... Quase todas as mulheres que passam por aqui, a gente diz, vai ter que ter o segundo, porque tem muitas coisas boas pra gente conversar. Sim. Mas deixa eu chamar o Beniel pra gente tirar uma foto agora maravilhosa. Vou lhe passar um brinde do podcast. Sim. Minha auxiliar hoje está aqui, a Valentina. Vem, Valentina, me ajudar aqui, a mamãe. Ela passa na frente da câmera, ela é ótima. Ajuda a Seva aí, diz como é que passa, tem os macetes. Ui! Isso aqui é a Bela Gráfica, amiga, com a nossa parceira Joscleide Muniz. A sua garrafinha para você colocar a água e tomar bastante líquido, cuidar da saúde. E um bolo delicioso da Joscleide. Vamos tirar uma foto aqui com o Beniel, se olhar para ali. Jo é linda. Agora com a caneca. Pega aqui, vale. É a minha manchadinha. É assim mesmo. Minha amiga, que Deus te abençoe. Tem tanta coisa pra gente conversar, só que o preço da chamada, ele é assim, né? Arde, dói, machuca, mas é gratificante você vir ao céu. E eu quero saber de você aqui, a gente vai finalizar essa parte, como foi que surgiu a Hellbot da tua vida? Sim. A Hellbot surgiu durante a pandemia, né? Nessa convenção com o nosso pastor, houve um processo, uma mudança, e nós iniciamos uma obra na Barra de Camaragibe, uma obra missionária, e ali surgiu a congregação, e aí na pandemia já tinha acontecido, nós ficamos em oração, e aí Deus falou conosco, e aí houve uma mudança no ministério, que antes era a Nova Aliança, e surgiu a Hellbot, a de Hellbot. O Senhor trouxe uma direção para as nossas vidas. O nosso antigo pastor já não estava mais conosco. Ele tinha nos deixado na obra, no campo. Houve aquela coisa, assume ou não assume? Eu não queria, meu esposo, não, mas a gente já está com o povo. E eu dizia para ele, mas eu não quero, não é meu sonho, liderar a obra. Mas a gente já estava pastoreando. Eu acredito que o pastorado ele é realmente algo dado por Deus. É algo que você sente. Sim. Você tem prazer em cuidar das vidas. E aí, nessa fica, não fica, a gente acabou ficando. E aí tivemos que alterar, né, o nome da igreja. Passou a se chamar The Hellbot. Mas a obra em si está completando agora 13 anos. E a The Hellbot 3.
Que coisa linda. Você canta também, né, amiga? Você canta, já Adoro, tem esse dom, Senhor. adora. Então, eu tenho certeza que o poder do louvor é grande. Ele quebra cadeias, né? Ele quebra cadeias. Então, faz só uma palhinha aí pra gente finalizar esse podcast de algum louvor que te marcou. Sim, eu tenho fases, como eu falei, minha primeira fase é a Mulher do Fluxo de Sangue, que foi a convenção. Hoje eu admiro muito os profetas e Ezequiel é um personagem assim que eu admiro pelo fato do chamado dele ali, na hora que Deus manda com que ele coma, né, daquele rolo, daquele livro. E aquela experiência, para mim, é extraordinária. E um louvor que me marcou lá atrás, há muitos anos, mas que vem comigo até hoje. Sim. Eu mudei as fases, mas ele permanece. É da Rose Nascimento. Elevarei meus olhos para os montes, olharei, do Senhor virá o meu socorro. Me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande. Sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Nesta vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se num caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. É esse. Eita, que coisa boa, que coisa linda! Tem que terminar. Ele tem nas mãos a força para vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Oh, glória! Aleluia! Meu Esse Deus! É maravilhoso. Esse acompanhou todas as fases, né? Esse ainda já cantei muito também, Neide. Eu amo Rose Nascimento. Desde o início da convenção e me acompanha até hoje. E antes a você, que ela cantava? Amiga canta, menina. Amiga adora com força. Meu Deus, minha amiga, é uma mulher que te inspira na Bíblia. A Abigail é uma mulher que de todas, né, tem Maria, mãe de Jesus, mas eu acho que a Abigail é uma mulher extraordinária. Calmou tudo. Isso. É muito difícil pra gente que é mulher. Ah, com certeza. Com certeza. A Abigail Nosso dia a dia é extraordinária. É extraordinária, Abigail. A pastora Maria, quando ela veio aqui no meu podcast, ela falou que a Abigail foi o extintor da guerra. Eu guardei essa palavra. Isso. Então, tem momentos que a gente tem que ser o extintor pra acalmar tudo, isso. né? A Abigail é um extintor. Foi isso. Se hoje você pudesse conversar com alguém em 1 minuto, com quem você conversaria? Sente pra tomar um café. Quem era o desejo de hoje? Eu não vou citar da Bíblia. Posso não? Não, pode ser secular, qualquer pessoa. Qualquer uma pessoa. Nenhum famoso, nenhum... Minha irmã, que eu perdi. Eu gostaria dessa oportunidade. Porque eu não tive... Eu passei 1 ano sem ver ela. E quando ela foi, eu não tive a oportunidade de abraçar ela com esse calor do corpo, sabe? E quando eu abracei ela, estava como uma pedra de mármore. Faz quantos meses, amiga? 7, mas parece que foi Ai, ontem. meu Deus. Então, era alguém que se desse. Ai. Que é uma mulher, foi uma mulher linda, maravilhosa. Meu exemplo de mulher. Minha irmã. Família. Família base. Família base. Não tem como fugir disso. Família é essência, é base. Sem família não existe mulher, não existe serva, ser humano. Família é o que nos sustenta. Ai, que coisa linda, amiga. Então, manda um beijo ali pro Rogério naquela câmera. O Rogério não está aqui. Manda um beijo pra ele, do seu pastor e esposo, né? Meu pra pastor finalizar. E esposo. Quero dizer o quanto eu amo e esses 22 anos junto, né? Que não é fácil conviver comigo, né? Não sou fácil de se conviver, mas ele tem sido ali, ele é aquele nós somos o peso controlando assim o outro, que Deus
continue a nos abençoar e abençoar o nosso lar, os nossos filhos, a nossa caminhada junta. Vamos até o fim juntos. Amém, minha amiga, foi um prazer. O prazer Foi um meu prazer, amor. meu Deus, receber essa mulher Sei forte. que falo muito. Não, mas foi muito edificante para as nossas vidas e eu tenho certeza que é o início de muita coisa, sabe, Neide? Como a gente estava conversando. Sim. 40 anos você fez, tá? Isso, 40 anos. isso. E é a idade da águia, É. né? Do renovo. E eu tenho certeza que tem muitas coisas que o céu ainda vai trazer para sua Eu vida. creio. Isso aqui é só um detalhe, isso aqui é só um detalhe do que Deus tem Eu acredito para nos nisso. abençoar, porque quando nós trabalhamos para o reino trabalha por nós. Isso. E pense no patrão que paga em Isso. dias e paga bem Costumo pago. dizer que Deus não deve nada a ninguém. Não deve mesmo. Então, A ninguém. continua fazendo a obra, levantando outras mulheres. Sim. Onde você passar, leva essa graça, essa unção, essa força. Sim. E hoje o que eu vi em você, sabe, amiga? Como você fala, amiga, eu não tinha estudo, eu não tinha nada. Você tinha todos os motivos pra dizer assim, eu poderia estar em qualquer lugar, menos aqui nesse podcast. Sim. De onde eu Sim, saí, de onde eu vim. claro. Mas você decidiu, você é uma flecha. Sou uma E flecha. você decidiu fazer a vontade do céu. Então, assim, onde você chegar, leve esse Deus poderoso que transforma vidas em nome de Jesus. Sou testemunho vivo. Amém, amiga? Então, parem de limitar Deus. Deixa Deus fazer, aceite os processos, chore, sofra, viva, mas também receba aquilo que Ele tem preparado após o processo, Amém. que é o propósito. Amém. E viver o propósito é maravilhoso. Maravilhoso. Então, quando Deus ergue, Ele não pergunta qual a rua que você mora, quanto você calça. Todos os processos é necessário para cada chamado. Então, o seu chamado vai ser proporcional ao teu processo. Então, suporte. Hoje eu vejo muita gente abrindo mão por causa do processo. Quer viver o propósito. Eita, fulano é assim, ciclano é assim. Nossa, como a Blade, onde a Blade chegou? Mas há um processo que não vem para frente das câmeras. Então, não existe evangelhos de fábula, um evangelho de renúncia, de choro, mas as nossas lágrimas regam as sementes. Amém. E semente sempre dá fruto. Ela não Amém. permanece semente. Ela Amém, morre lá, ela amiga. germina, ela cresce, ela dá fruto. Amém. Então, é isso. Então, nesse mês da mulher, mulherada que está em casa, levante a cabeça, né, amiga? Isso. Levanta outras mulheres, é como estamos falando aqui. Eu coloco sempre no meu Instagram, já coloquei mês passado, toda árvore grande um dia foi uma semente pequenininha. Isso. Então, vai na tua força, crê em Deus, ora, persevera, viu, mulher que tá aí me escutando, me assistindo, persevera, pede ao céu uma estratégia, porque quem traz estratégias e habilidades é Ele faz a gente se Céu é rico. reinventar todos os dias. Deus te abençoe, minha amiga. Foi um Obrigada. prazer te receber Prazer foi nesse meu. mês de Mulheres que Levantam Mulheres. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém. Em nome de Sua vida Jesus. também. Amém? Amém. Deixa eu agradecer aqui a todos os meus parceiros, Bela Gráfica, Atacarejo Santo Antônio, Clínica Medicar, Joalida Santiago, Ponto de Crédito, Que Bonito Histórico, Opac, Camaragibe, Vica, Eliodonto, Jocicleide Muniz. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, porque toda sexta-feira, a partir das 18 horas, tem episódio novo de uma mulher que está lá conversando conosco. Traz mais uma amiga para o melhor podcast da região norte, esse podcast que é feito para mim e para você. Levanta aí outras mulheres e diga a ela, olha, levanta a cabeça, Isso. porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E eu te espero no próximo episódio do podcast Femininas.